No secretário está reaberta a sessão, portanto, na extradição 1085, o eminente relator ministro César Peluso manifesta-se pelo deferimento, nos termos do seu voto, da extradição e julga prejudicado o mandado de segurança. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu começo por enfatizar o brilhantíssimo voto do eminente ministro relator, ao qual eu gostaria, no entanto, de formular duas questões iniciais, se me permite o ministro Peluso. Em primeiro lugar, Vossa Excelência iniciou afirmando que a questão relativa à análise da possibilidade de ser examinada a legalidade dos motivos do ato de concessão ou do próprio ato de concessão, da legalidade de refúgio, seria prejudicial da extradição. No início, na primeira preliminar, certo? Preliminar, não preliminar. Prejudicial. Sim, então preliminar. Que a preliminar da extradição seria esta. Ocorre, e aí Vossa Excelência discorre longamente sobre a legalidade do ato, a natureza vinculada, segundo Vossa Excelência, do ato. Ocorre que a própria República Italiana, quando impetra o mandado de segurança, que Vossa Excelência, ao final, declarou prejudicada, põe a jurisdição deste tribunal, e só vem a este tribunal exatamente porque vinculada à extradição, rigorosamente, esta matéria e este objeto no mandado de segurança. Este é o objeto do mandado de segurança. E, aliás, a República Italiana, nas 61 laudas da petição inicial, diz isso, sem afastar o óbice, que seria a concessão de refúgio, que não poderia ter seguimento da extradição, razão pela qual é que a República Italiana impetra o mandado de segurança contra este ato praticado pelo ministro da Justiça e que, na esteira da jurisprudência do Supremo, atrai a nossa competência. Como Vossa Excelência conheceu desta matéria em preliminar, e esta matéria é o próprio objeto do mandado de segurança, que Vossa Excelência, ao final, declarou prejudicado, eu consulto se sendo o mesmo objeto, não seria caso de nós julgarmos inicialmente o mandado de segurança. Não, senhora ministra, pelo seguinte, porque como se trata de uma matéria de ordem pública, que o tribunal tem o dever de conhecer de ofício, que é o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, o mandado de segurança, de fato, é prejudicado, não apenas pelo resultado do meu voto, mas pelo fato de que, a meu sentir, com o devido respeito, que a República Italiana não teria interesse processual para impetrar o mandado de segurança, porque a questão passaria necessariamente como uma preliminar no processo de extradição. Em outras palavras, para examinar a legalidade do ato administrativo, não se precisa impetrar o mandado de segurança autônomo. Em qualquer causa e que esteja em jogo a questão de um ato administrativo, ou todos os tribunais, não apenas o Supremo, tem que, em primeiro lugar, verificar se o ato é ou não é legal. E, nesse caso, há uma agravante, é que se trata de um ato tipicamente vinculado, em que não há a mínima margem de discricionariedade, porque a lei é expressa em dizer que o refúgio só pode ser concedido em uma daquelas três hipóteses. Portanto, são três modelos. E a decisão administrativa do ato do excelentíssimo senhor ministro da Justiça se baseou exatamente na hipótese prevista no inciso 1 do artigo 1º da Lei 9474. Em outras palavras, o que a Corte tinha que fazer preliminarmente, ainda que não houvesse o a despeito do mandado de segurança, é examinar se o motivo declarado corresponde ou não corresponde aos fatos que estão provados. E o que eu fiz foi simplesmente examinar o que a decisão administrativa declarou como motivo da prática do ato e a realidade, porque não veio prova de nenhum fato que significasse perseguição política. Tratava-se, pura e simplesmente, como meu voto concluiu, de receio de execução de sentenças penais transitadas em julgados. Presidente, nós temos balizas
na extradição. E, evidentemente, o pedido inicial da extradição não se faz dirigido contra um ato de ministro de Estado. Tanto não se fez dirigido contra o ato do ministro de Estado da Justiça, que houve uma impetração formalizada, creio, por um exemplar profissional do direito, para discutir-se justamente o merecimento, o acerto ou desacerto da vinda à balha de um fato jurídico que esta Corte já assentou que obstaculiza a extradição, ou seja, o reconhecimento do status de refugiado ao extraditando. Daí a impossibilidade de nós conferirmos a essa ação que é a extradição uma polivalência a ponto de direcioná-la, conforme os fatos ocorridos na tramitação, direcioná-la contra um ato do ministro de Estado da Justiça. Eu creio que, presente a instrumentalidade e os preceitos processuais são imperativos, nós não podemos queimar etapas e pretender eleger como preliminar da extradição do pedido formalizado pelo governo a apreciação do ato do ministro de Estado da Justiça. Até porque, ministro Marco Aurélio... Onde ficou, afinal, esse ato? Nós o fulminamos mediante que instrumento? A extradição? A extradição não visa fulminar ato de ministro de Estado. Não, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência... Visa tão somente estabelecer-se a legalidade ou ilegalidade do pleito formulado pelo governo, irmão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, por exemplo, na muitas vezes citada, extradição 1008, em que Vossa Excelência, ministro Peluso, a folha 263 daqueles autos, afirma, aspas, tirante o caso concreto, segundo os exemplos que já foram dados pelo ministro e por Vossa Excelência, falando ao ministro Celso de Mello, que resultaria na inobservância de um requisito de ordem constitucional ou convencional, o fato gerador da concessão de refúgio é impeditivo da concessão de extradição. Não importa que a lei, no caso, considere o processo prejudicado, porque a norma enuncia que o processo não deve prosseguir, pois chegarem ao fim inutilmente, por ser um caso de inadmissibilidade superveniente de extradição. Mas ainda afirma Vossa Excelência a folhas 264. Não vejo nenhum motivo de reconhecimento de inconstitucionalidade ao disposto no artigo 33, Vossa Excelência reafirmou isso hoje. Absolutamente não está em jogo, a meu ver, e com devido respeito, o princípio da separação de poderes. Assim como nos outros casos, em que a lei disciplina hipóteses nas quais a competência do Supremo está distrita à observância de certos requisitos legais, não há aqui interferência nenhuma. E cada poder age dentro de sua esfera de competência. É o caso que a lei disciplina como de inadmissibilidade de extradição. Na linha, portanto, dessa jurisprudência, eu mesma votei naquela extradição neste sentido. Me permite, eu dei a interpretação que eu afirmei. E não apenas afirmei, como reafirmo. Por que naquele caso eu reafirmei? Porque o ato de concessão era legal. Não foi examinado. Aqui não foi examinado, detalhamento ministro, de hoje. Perdão, ministro. Não foi examinado porque não houve impugnação na via própria, que seria a impetração contra o ato do ministro de Estado. O artigo 33 se aplica Se eu bem me lembro, Se vocês permitirem que eu diga por que fiz a afirmação, se Vossa Excelência se acha que são melhores intérpretes do que eu afirmei. Eu me calo. Somos todos. Naquele caso, eu afirmei, eu acho que todos temos palavra no porque não havia indistintamente nenhum motivo próximo nem remoto para pôr em dúvida a legalidade do ato administrativo de concessão. Se tivesse havido alguma dúvida a respeito da legalidade do ato de concessão, eu teria examinado primeiramente e independentemente da existência de mandado de segurança ou de arguição específica, primeiramente, eu teria dever jurídico de examinar a legalidade do ato administrativo. E demais, e mais a mais, é coisa corriqueira na experiência judiciária, que não apenas este, mas todos os tribunais e juízes do país,
quando, em qualquer processo, não apenas de mandado de segurança, examina um ato administrativo, se ele deve ou não deve ser cumprido, a primeira coisa que ele cumpre fazer é examinar se esse ato é um ato discricionário ou um ato vinculado. Sendo discricionário, só em casos excepcionais, etc. Mas sendo ato vinculado, a primeira coisa que o tribunal tem que examinar, o juiz tem que examinar, é se esse ato observou ou não os requisitos legais de sua existência. Se o juiz ou o tribunal verificar até de ofício que, sendo vinculado, o ato não atendeu os seus requisitos legais, o tribunal tem a obrigação de decretar a ilegalidade, porque se trata de nulidade absoluta. E as nulidades absolutas independem de arguição, são pronunciáveis de ofício por dever do tribunal. Em outras palavras, o judiciário tem a obrigação de velar pela legalidade estrita dos atos administrativos nas causas que eles são sujeitos. Esta foi a razão por qual eu não pus em dúvida a legalidade da concessão nesse caso. Como não ponho, se em outro caso aparecer uma concessão de refúgio que corresponda a uma das 3 hipóteses legais, eu vou tornar a reafirmar, com as aspas, tudo o que afirmei nessa oportunidade. Com devido respeito, não vejo contradição nenhuma e muito menos hostilidade à jurisprudência da Corte. E, aliás, nem fiz nenhuma referência nem lá nem cá a respeito da questão da constitucionalidade do 33, poderia até ser objeto de cogitação num outro caso, não porém aqui. Presidente, eu fico a imaginar se o recurso contra o ato negativo do CONARE fosse para o presidente da República. Nós não julgaríamos uma impetração contra o ato de Sua Excelência? O que nós fazemos aqui no campo das desapropriações? Por que nós apreciamos mandado de segurança contra ato que declara de utilidade pública imóvel, se possível, na ação desapropriatória surgir um incidente e colocar-se na lata do lixo esse mesmo ato? Por favor. Quando a República Italiana foi chamada a se manifestar sobre o pedido com que o extraditante pretendeu haver a extinção da extradição, a consideração do fator externo, concessão de refúgio, o eminente ministro relator abriu vista ao Ministério Público de assim como a República Italiana a consideração de que, sendo esta parte efetiva na causa, tem que ser ouvida expressão do eminente relator sobre a causa externa anômala, cuja consideração seria capaz de distinguir a extradição, cuja requerente era a República Italiana. O que fez o eminente ministro a República Italiana? Fez uma impugnação incidental nos autos da extradição, dizendo, primeiro, seria inconstitucional, depois que o tratado da lei especial prevalecia sobre a lei interna, haveria de prevalecer o entendimento relativo ao asilo, e prosseguiu dizendo, em última análise, não seria razoável imaginar que a Corte não pudesse considerar incidentalmente... Estamos tendo uma segunda sustentação. O que é que a Itália requereu? Então, a Itália requereu que o tribunal apreciasse incidentalmente a legalidade do ato como a última manifestação a produzir caso superasse as preliminares. E então, finalizando, subsidiariamente, impetrou o mandato de segurança, dizendo assim, acaso o tribunal entenda que não pode apreciar incidentalmente, este mandato de segurança foi um mandato de segurança de caráter subsidiário. Então, uma explicação apenas sobre o que requereu a Itália. Obrigado. Se você me permite, deixa eu esclarecer, senhor presidente. Evidentemente, nenhum pedido de extradição é dirigido contra ato do ministro da Justiça. O ato do ministro da Justiça é um ato que surge como um incidente, um fato superveniente no curso do processo de extradição. Quando surge esse ato, a Corte tem que apreciá-lo. O problema, exatamente, não é problema de imaginar que os pedidos de extradição sejam dirigidos contra ato do ministro da Justiça. Isso não tem propósito. O pedido de extradição é dirigido à Corte, face do governo brasileiro, para a entrega do súdito. Apenas isso. Se, porém,
nos termos do ordenamento jurídico, que prevê a possibilidade de concessão de refúgio, que pode constituir um fato obstativo externo da extradição, é praticado no curso do processo de extradição, a primeira coisa que o tribunal tem que examinar é se o ato é válido para obstar, se o ato é válido para impedir o procedimento do processo de extradição. Porque, ao meu ver, com devido respeito, com vasto respeito às opiniões de contrário, se é despropósito, seria um absurdo que a Corte, reconhecendo a nulidade absoluta de um ato administrativo, dizendo que esse ato administrativo, a despeito de ser absolutamente nulo e ineficaz, ele produz o efeito de impedir o procedimento do processo de extradição. Em outras palavras, se o ato administrativo é absolutamente nulo e ineficaz, o tribunal não pode lhe emprestar o efeito que a lei prevê de impedir a continuidade do processo. Vamos apreciar o desacerto ou acerto do ato mediante o instrumento próprio. É a organicidade do direito. Eu vou citar a Vossa Excelência. É a organicidade do direito. Eu já vou citar já o caso da Vossa Excelência, para Vossa Excelência saber que, com devido respeito, não é bem isso. É que o ato não depende da propositura de um mandado de segurança, ele entra na cognição oficial do tribunal em relação aos atos absolutamente nulos. Todo ato absolutamente nulo pode ser conhecido a qualquer tempo por qualquer tribunal. De ofício, ministro Peluso? Claro. Aliás, esta é uma das diferenças, ministro, na teoria das nulidades dos atos jurídicos entre nulidade absoluta e nulidade relativa. A nulidade relativa, esta sim, é que depende sempre de provocação do interessado. As absolutas não, porque as absolutas são consideradas pelo ordenamento jurídico como coisa nenhuma em direito. Não entra na categoria de inexistência, que é outra categoria, mas entra no plano da validade e é retirada toda a validade e, por consequência, toda a eficácia do ato. De modo que o tribunal, deparando-se com um ato absolutamente nulo, ele não tem alternativa senão proclamá-lo. Digo novidade? É de todo dia que nós reconhecemos nulidade de atos administrativos, desde o Tribunal de Contas da União, quando tira a pensão de viúva, até nos casos mais corriqueiros. Praticamos isso todo dia. Eu estou, Vossa Excelência vão me perdoar a expressão, eu estou, de certo modo, surpreso, como se eu tivesse introduzido na teoria jurídica brasileira uma novidade. É uma novidade, que é de proclamar. É uma novidade. É um ato político administrativo, como reconhecido, inclusive, por este tribunal. Sim, mas ato administrativo, ministro. Ele não é vinculado. Ministro, é ato administrativo vinculado. Ato administrativo vinculado. E não apenas vinculado, como motivado expressamente. O excelentíssimo senhor ministro da Justiça declarou expressamente quais os motivos factuais. Eu simplesmente me limitei a dizer que os motivos factuais não correspondem às provas. Ministro Peluso, Vossa Excelência me permite? Veja o que Vossa Excelência está propondo. O ato de concessão de refúgio pelo ministro de Estado, que na verdade é um ato cuja responsabilidade política derradeira é do presidente da República, porque o presidente da República é quem tem competência, quem detém a titularidade das relações internacionais do Brasil. O que Vossa Excelência está propondo é que um ato desta natureza, desta envergadura, possa ser afastado de ofício. Ministro, de ofício, no bojo de um processo de extradição. Mas, ministro Joaquim, nem Vossa Excelência, nem o ordenamento jurídico brasileiro atribui essa competência não ao presidente da República, mas ao ministro de Estado. É o ordenamento jurídico, a não ser que Vossa Excelência agora introduza a tese de que é inconstitucional esse artigo que permite, porque a competência devia ser do presidente da República. Se Vossa Excelência dizer isso, eu vou reconhecer a nulidade por outro... Concessão de refúgio, ministro. Concessão de refúgio é ato que se inscreve nas relações internacionais de Estados soberanos.
E por que a lei... Se o ministro da Justiça, esse ato é praticado aqui no Brasil, ele o é por delegação do presidente da República. Porque quem é titular é o presidente da República. Julgar o mandado de segurança. Isso não é o que Por que não Jogar na lata de lixo um ato desta natureza de ofício é uma exorbitância, a meu ver, inadmissível. Na verdade, quando do julgamento? Nós temos que examinar o mandado de segurança, a não ser que a parte desista. Eu não acho, eu não vejo necessidade, não há interesse. Eu não vi desistência. Pessoal em examinar o mandado de segurança. Eu não vi desistência do mandado de segurança. Não, eu não vejo interesse. Aliás, gostaria de fazer uma pergunta. Vossa Excelência ouviu o ministro da Justiça, já que quer anular o seu ato? Claro. Vossa Excelência ouviu na extradição? No mandado de segurança. Sim, mas ele está defendendo o ato onde ele devia. Vossa Excelência deveria ter a cautela de ouvir o ministro da Justiça. Mas ouvi. Não é extradição, já que Vossa Excelência não quer julgar o mandado de segurança. Ministro, ninguém Nós não mais... podemos anular um ato administrativo calcado numa lei declarada constitucional por esta Corte. Tinha que ouvir no mandado de segurança, porque o ministro da Justiça era a autoridade. Mas ele faz Exatamente, mas o relator não quer julgar o mandado de segurança. Jurídico. Esse é o Uma lei problema. que gera um fato jurídico que é um refúgio. Enquanto não derrubado o refúgio, segundo as nossas jurisprudências, Nos o termos do transporte artigo foi 33. acachapante de 9 Não a 1. apenas ouvi, como ouvi muito refúgio. bem. Não apenas ouvi, como ouvi muito bem. E digo mais, ninguém mais ciente e consciente de que estava sendo discutido o seu ato em relação à extradição. Será que o ministro da Justiça imaginou que a discussão do seu ato era para outro efeito que não para a extradição? Ele sabe, tanto sabe que textualmente ele sustentou que não podia ser concedida a extradição, porque o ato dele ele considerou como legal. Em outras palavras, ouvi-lo a mais para que fim? Um lugar onde se ouve, pode ser, se for mais perto, se ouve melhor, mas, por favor, o fato de ter sido ouvido no mandado de segurança não significa que ele não foi ouvido. Foi ouvido muito bem, se manifestou novamente hoje através da advogada que brilhantemente ocupou o tribunal. Em outras palavras, foi ouvido quanto devia, mas infelizmente eu não posso aceitar os motivos. Nós temos que decidir o mandado de segurança. Nós temos que julgar o mandado de segurança. Não, eu gostaria apenas de ler, até porque o nobre advogado, doutor Nabor, de novo veio à tribuna e explicou, com a honestidade intelectual que lhe é própria, eu gostaria de ler uma passagem rápida, menos de um parágrafo, do que a República Italiana afirma. E de pronto, senhor presidente, gostaria de fazer uma observação. O que está posto neste caso que nós estamos examinando, não é, a meu ver, a democracia da República Italiana, nem agora nem antes, menos ainda o respeito enorme que nossa nação, amiga, tem de todos os cidadãos italianos. O que está posto em exame aqui é tão somente a soberania democrática do Estado de Direito da República Federativa do Brasil, de que este Supremo Tribunal é guardião e a competência das nossas autoridades nacionais na forma legalmente determinada para exercer as suas competências, tal como fez no caso do artigo 33 da Lei 94/74. Ou seja, afastar de pronto que o tema aqui é jurídico e diz respeito rigorosamente, aliás, o que foi posto, e eu estou apenas enfatizando neste ponto que foi posto pelo ministro relator. Não estamos levando em consideração se há democracia, se não há, até porque esta não é uma questão que precisa ser posta aqui, nem que é da competência do Supremo Tribunal. Nós estamos guardando aqui a Constituição brasileira, a soberania brasileira, como princípio do artigo 1º da Constituição. E passo então a leitura do que disse a República Italiana nos termos seguintes, a folhas 22 da sua petição inicial. A possibilidade jurídica de ajuizamento do presente writ para atacar a decisão concessiva de refúgio, cuja desconstituição, pelos relevantes e amplos fundamentos aqui deduzidos pelo impetrante, ainda que não fossem acolhidas as objeções feitas no processo de extradição, que se admite para argumentar, certamente levarão à manutenção do feito extradicional, com apreciação do seu merecimento pelo Supremo, como lhe é garantido pelo Tratado de Extradição. Afinal, como já reconhecido pelo eminente ministro César Peluso, a legitimidade e o interesse da impetrante quanto à impugnação da decisão externa invocada pelo extraditando para extinguir o processo, de que a primeira e a autora são induvidosos. Em face disso, eu gostaria, senhor presidente, que propor a Vossa Excelência que, inicialmente, nós tomássemos os votos sobre se vamos ou não conhecer e julgar o mandado de segurança, porque o ministro relator
opina no sentido do prejuízo, mas eu, por exemplo, acho que o conhecimento deste ato é necessário, talvez haja outros que pensem como eu. E como isto é inicialmente necessário para que a gente, então, organize até as ideias e a votação, eu gostaria de propor a Vossa Excelência encaminha o voto, então, no sentido de conhecer e julgar o mandado de segurança que foi impetrado pela República Italiana. Ministro Ricardo Lewandowski.